Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Está lançado o desafio para a direção do Grêmio, o desafio para o departamento de futebol do Grêmio, e esse desafio foi feito ontem à noite pelo técnico Mano Menezes, depois da vexatória derrota do Grêmio 2-0 para o Alianza Lima, lá no Peru. O futebol peruano é um futebol talvez de sexto, sétimo, oitavo nível no contexto do futebol sul-americano, pois foi uma equipe do futebol peruano que fez o que quis com o Grêmio na noite passada. Mas vamos ao desafio apresentado pelo técnico Mano Menezes e que eu sinceramente acho muito difícil que seja resolvido, que seja atendido pela direção do Grêmio. Não sei. Vamos falar aqui da maneira mais objetiva possível. O que é que essa direção do Grêmio é capaz de fazer em termos de contratação de um jogador com as características pedidas pelo técnico Mano Menezes? A direção do Grêmio, ela vai pedir ajuda ao Marcelo Marques, o homem que comprou a gestão da Arena e doou para a direção do Grêmio. O Marcelo Marques teria interesse nesse momento em também colocar recursos para que o Grêmio faça contratações? E se tiver interesse, ele vai deixar com que a própria direção do Grêmio, com que o próprio departamento de futebol do Grêmio faça as contratações? Ou já vai pedir o Marcelo Marques que as contratações sejam feitas pelo seu futuro vice-presidente de futebol? São situações muito complicadas de serem resolvidas, mas que deixam o torcedor num nível absurdo de aflição. Como o Grêmio vai resolver essa situação de reforçar a sua equipe? Mano Menezes quer um jogador que acrescente no meio de campo, um cérebro, quem pensa, quem cria, quem acha o passe decisivo. Estou repetindo aqui apenas as palavras que foram ditas pelo treinador do Grêmio. O Edenilson é um extraordinário coadjuvante de armador. Não é o armador que a equipe do Grêmio precisa, o Edenilson, e todo mundo sabe disso. Assim como não é o Alex Santana, que é um volante que pode jogar também um pouco mais adiantado. A peça que o técnico Mano Menezes quer realmente para transformar essa equipe do Grêmio numa equipe mais capaz, essa peça não apareceu ainda. E de novo aqui a questão da objetividade, a questão da franqueza. Onde é que está essa peça? Que clube é detentor dessa peça? Qual o jogador com essas características que não atuou ainda 7 partidas no atual Campeonato Brasileiro? E de onde o Grêmio buscaria recursos para trazer esse jogador? E olha que eu estou me limitando apenas a uma das necessidades do Grêmio. Me limito apenas a essa necessidade porque ela foi escancarada pelo treinador Mano Menezes. Mas, obviamente, que outras peças precisam ser trazidas. O Grêmio precisa de um lateral direito. Não dá para confiar, infelizmente, nesse momento. Não estou decretando aqui o final da carreira dele, mas nesse momento não dá para acreditar no garoto Igor Serrote. O que aconteceu ontem à noite com ele foi constrangedor. O João Pedro não se sabe quando volta. Bom, e o João Lucas, sei lá, João Lucas até iria ser colocado numa negociação com o Juventude. Então, o Grêmio não tem lateral direito. O Gustavo Martins, que jogou domingo passado contra o Cruzeiro e jogou mal. Ontem o Caliel Dornelles informava lá do Peru, parece que é um jogador que também começa assim, através dos seus representantes, a fazer uma tentativa de saída do Grêmio. Essa é outra peça, mas e o zagueiro? Ontem, até o Wagner Leonardo, que é talvez o único reforço contratado que tenha dado uma resposta, até ele fracassou na partida contra os peruanos. Mas ele está jogando fora de posição. Aí tem essa atenuante aí para o seu desempenho. O Grêmio não tem um jogador para atuar do lado direito. Vamos para o ataque do Grêmio. Também o Alisson já começa a sentir, é um baita do jogador, mas também já começa a sentir uma marcação mais forte. O Bright White deve voltar, mas em que condições vai voltar o Bright White? E no lado esquerdo do ataque do Grêmio, quem é que vai jogar? O Amuso? Ou o Amuso é uma decepção, infelizmente. O Aravena também, o Aravena fez rigorosamente nada na noite passada. Ah, tem o Christian Oliveira, o Kiki Oliveira, mas qual é o nível de atenção que esse jogador tem com o Grêmio? Qual o nível de comprometimento, essa palavra que o Kiki Oliveira tem com o Grêmio? Então, olha, é um mar
de problemas que o Grêmio precisa resolver urgentemente. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou tendo o mesmo pensamento que você está tendo nesse exato momento. O Grêmio vai jogar contra o Vasco no Rio no final de semana. O Vasco da Gama tomou uma goleada vexatória do Independiente Del Valle, foi 4-0 para ter sido 5-6, mas o Vasco da Gama, acreditem, ele é melhor do que o time do Grêmio. Vai ter enormes dificuldades esse Grêmio contra o Vasco da Gama. Depois tem o jogo de volta. Aí é o jogo em que a Arena, pela primeira vez, será utilizada como sendo um patrimônio do Grêmio. Também esse jogo já começa a ficar muito complicado a partir do resultado de ontem e há o risco aí de, no dia da entrega da Arena, o Grêmio ser eliminado da Copa Sul-Americana. Depois tem o Palmeiras e depois, mais tarde, tem o Fortaleza, que está em crise, mudou de técnico, mas é uma equipe que sempre representa algum tipo de perigo. O que eu quero dizer para você é que o risco do rebaixamento é real. O risco do rebaixamento é real e o Grêmio não sabe para que lado correr. É uma situação extremamente delicada. Marcelo Groi. Thiago Volpi acho que falhou no segundo gol ontem. Marcelo Groi está livre do mercado. O Grêmio vai atrás dele? Talvez seja o caso de ir atrás do Marcelo Groi numa situação emergencial, mas o próprio Fortaleza também tem interesse na contratação do goleiro. Que quinta-feira preocupante esta, hein? Extremamente preocupante. O Grêmio precisa se mexer, precisa contratar reforços. De onde veio o dinheiro? Marcelo Marques já vai entrar em campo nesse momento? Deixa aqui a sua opinião. Falei em nome do Frigorífico Borussia. Produtos de qualidade, produtos feitos pela nossa gente. Um grande abraço, até a próxima.